Estamos iniciando mais um episódio do podcast Azul Marinho, podcast destinado a todas as guardas municipais do Brasil. E hoje o nosso episódio conta com a participação da comandante do Grupamento Especializado Maria da Penha, da Guarda Municipal de Fortaleza, a subinspetora Vitória, a coordenadora de políticas para as mulheres do município de Fortaleza, minha amiga Cristina Brasil, e a coordenadora de projetos do Instituto Maria da Penha, a nossa palestrante do Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Social, Rose Marques, com a palestra Estratégias de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual no Contexto do Município. É uma satisfação tê-las aqui conosco para discutir uma questão tão relevante para a segurança dos municípios, esse que é um canal dedicado a todas as guardas municipais do Brasil, para discutir um dos vieses dessa proteção, que é a proteção para as mulheres, dentro de um contexto de cuidado, de respeito e, acima de tudo, de garantia de direitos. É importante a gente discutir segurança municipal na ótica das políticas públicas, e uma das mais importantes que tem sido motivo para uma grande mobilização na segurança do Brasil é a questão da proteção das mulheres. Abordagem que envolve questões de violência, que envolve questão de vulnerabilidade, que envolve questão de direito, mas que sobretudo envolve questão de fortalecimento de uma política que é necessária para que a gente possa enfrentar o machismo e toda a violência que percorre os municípios do Brasil, né? Vou começar aqui com a Cristina Brasil, que é a coordenadora de política para as mulheres do município de Fortaleza. Cristina, como é que você visualiza a importância da segurança municipal e o papel das guardas municipais para esse trabalho de proteção das mulheres? É um prazer estar aqui no podcast, né, falando com você, André, e com as nossas diletas que estão aqui dividindo esse momento conosco. Eu avalio de extrema importância, porque assim como a saúde, que foi municipalizada, a assistência social, a segurança também precisa funcionar de modo municipalizado. Por quê? Porque as guardas municipais, elas têm condição de estar aonde alguns outros agentes de segurança, às vezes, não conseguem estar. E preparar grupos especializados, rondas, patrulhas Maria da Penha, por exemplo, de modo que essas agentes e esses agentes de segurança possam estar perto da população, não só agindo no momento, né, de coibir, de evitar de fato um feminicídio, levando o agressor preso e levando a mulher para ser acolhida, ser bem tratada, nos nossos equipamentos que formam a rede de proteção, mas também para fazer a prevenção desse tipo, né, de prática que é nociva à nossa população no Brasil inteiro. Não se admite mais perder mulheres. Nós temos que acompanhar toda a população, em especial aquela que tem um percentual maior na proporcionalidade dos habitantes do nosso país. Então, a gente entende que é extremamente importante a gente trabalhar todos os níveis, né, desse enfrentamento, desde essa prevenção primária até uma atenção secundária e terciária, nos moldes, né, em que trabalhamos os sistemas, como o sistema de saúde, como o sistema da assistência social, inicialmente, para que a gente possa, de fato, integrar, fazer uma ação intersetorializada, multidisciplinar, integrando todos os setores, em especial educação, saúde, segurança, assistência social e outros, para que nós possamos, de fato, salvaguardar as vidas das mulheres. Esse podcast ele está sendo realizado no momento em que acontece o Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, aqui no município de Fortaleza, reunindo mais de 195 municípios, mais de 1.100 inscrições, e entre outras questões que estão sendo discutidas, né, que vai desde a experiência do trabalho das guardas municipais, passando pela forma de gestão e comando que se aplica como modelo, e trazendo também tecnologia e inovação. A gente teve a oportunidade de ter, palestrando ou participando do nosso evento, um ícone, uma referência nacional e, por que não, internacional, da luta contra a violência contra as mulheres, né? E que é a Maria da Penha. Rose, como é que você
visualiza um movimento desse, um fórum nacional desse, que chama esses municípios para discutir, e você que representa o Instituto, que traz essa marca, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres, como é que você consegue discorrer para a gente um pouco desse cenário? Estou muito feliz de estar aqui. Eu, na verdade, escuto muito podcast, né? Consumo esse conteúdo, acho que traz um diferencial muito grande para o nosso cotidiano. Eu sou coordenadora de projetos, né? Faço parte da equipe técnica que operacionaliza as nossas ações, as nossas campanhas, pesquisas. E nós, né, tanto tem na abertura do evento, a Dona Penha, como a gente costuma chamar, participou. Hoje também estive participando de uma mesa, e para nós o Instituto é muito gratificante ver na cidade onde a nossa sede está, né, o Instituto Maria da Penha foi fundado em 2009, tem sede em Fortaleza. Muito gratificante reunir tanta gente, tantos profissionais, e principalmente tenho feito essa observação, em vários momentos da programação tem esse tema, né? Tem também uma visibilidade estratégica para o grupamento especializado, né? Tem essa preocupação com esse tema está ocupando uma centralidade no evento, e isso é muito bom. Isso é sinal de que, mesmo com todas as dificuldades, né, a Lei Maria da Penha completou esse último agosto 17 anos, e a gente percebe ainda muita dificuldade de implementar as políticas que estão lá estabelecidas, né, nos municípios no geral, principalmente nos pequenos municípios. A Dona Penha sempre fala sobre isso, né? A gente precisa ter um olhar muito especial para os pequenos municípios que muitas vezes, né, ou não têm recursos ou ainda não foram convencidos, né, da necessidade de ter essas portas abertas para as mulheres. E aí eu fico muito feliz, particularmente, de estar nesse momento e ver uma centralidade desse tema num evento dessa importância, né, dessa relevância. Acho que é um dos frutos de uma luta que vem de tão longe, né, que não começou com a história da Maria da Penha, mas que teve na sua história um momento muito importante, sobretudo em relação ao plano internacional, né? Então, a própria história de vida e o legado da Maria da Penha se consolida e está representado nesse evento e nesse tema estrategicamente colocado nele. Subinspetora Vitória, o desafio de ser uma comandante numa inspetoria recém-criada na Guarda de Fortaleza, mas com tantos desafios e já com tão pouco tempo, com tantos resultados, como é que a senhora traz para a gente, e aqui compartilhando com todas as guardas que já implementaram ou que ainda não implementaram, mas estão prestes a implementar as suas patrulhas Maria da Penha, como é que a senhora traz essa experiência vivida por Fortaleza, e qual é o grande desafio que a senhora apresenta e como as perspectivas para quem quer trabalhar nessa área? Olá, primeiramente agradecer o espaço, é uma honra poder estar tendo esse espaço, esse momento de fala aqui, compartilhando inclusive com essas duas feras aí, mulheres tão aguerridas. E assim, as dificuldades, né, André? Vamos falar de desafios, né? Dificuldades não, porque são desafios, e a nossa função aqui é exatamente essa, transpô-los. Então, muitos desafios, mas graças a Deus, na mesma proporção que a gente tem os desafios aqui em Fortaleza, a gente encontrou uma rede consolidada, né? A doutora Cristina é praticamente uma madrinha do GEMP, do Grupo Especializado Maria da Penha. A equipe, que é uma equipe de primeiro, são servidores, são guardas que transcendem, né, a questão do ser guarda, eles têm muito apego com a causa. Não sei se já tinham, não sei se após o primeiro caso, após o primeiro atendimento, não sei se por causa da característica muito peculiar, né, que é o atendimento a essas mulheres extremamente vulneráveis. Cada caso é um caso diferente. E a Rose, como muito bem trouxe na fala dela, a questão de que as mulheres, né, elas precisam, tem toda uma complexidade em torno disso. Então, a equipe, a rede e
a vontade, elas fazem toda a diferença. E aí, aos poucos, a gente consegue transpor esses obstáculos, a gente consegue ver coisas que só, né, dentro da rede, a Guarda Municipal ela tem uma participação muito específica. Em nenhum momento ela se iguala, por isso a necessidade dos municípios na rede. Então, nesse caminho tem coisas que só nós conseguimos ver, com essa visão que a gente tem de segurança cidadã, de como fazer o enfrentamento, dessa proximidade, e aí nós apresentamos a rede, nós não somos os agentes passivos, né? Nós apresentamos à rede essa visão e aí conseguimos construir. E a minha, como você falou, né? Meu conselho para as guardas que estão nos municípios que estão começando, as comandantes que vão ter esse desafio, não desistam, coloquem empenho, coloquem profissionalismo, coloquem conhecimento, estudem, se aproximem da rede, né? Conversem com mulheres, é muito importante essa questão de mulher protegendo mulher falando com mulher, estabelecendo confiança, que vai dar certo. Cristina, a comandante Vitória traz uma questão que parece ser fundamental na consolidação de ações como essa de um grupamento especializado dedicado à proteção de mulheres, que é a questão de uma rede fortalecida, né? Ela está pronta com o efetivo, ela está ali atuante já com uma expertise na área da segurança, mas ela coloca com muita evidência a necessidade de uma rede estruturada e fortalecida. Como é que você, como coordenadora de políticas, evidencia, inclusive para aqueles municípios que estão querendo estruturar suas guardas municipais, atuando na proteção das mulheres, como é que você fortalece essa necessidade de uma rede estruturada? A gente precisa entender exatamente isso, né? São dois elementos que eu entendo que são cruciais. Um é a estruturação da rede, não tenha dúvida. A outra é a formação desses grupos, dessas patrulhas, dessas rondas, e tem que ser bem formadas, tem que ser realmente preparadas para que a abordagem seja feita de modo correto, o acolhimento, a humanização, no trato fino com essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que acabaram de ser agredidas ou que estão sofrendo corriqueiramente essa agressão dentro do local onde elas deveriam ter maior segurança, que são seus lares. Sem contar com outros tipos de violência que envolvem também, né, uma excelência no planejamento urbano, que é preciso pensar isso, e Fortaleza tem trabalhado nisso profundamente, né, buscar ambientes seguros para as mulheres, não só dentro de suas casas, através dessa formação de uma rede, como eu digo, realmente que é articulada. Nós hoje temos uma rede articulada em Fortaleza, nós temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Francisco Clotilde, que desde março funciona 24 horas, porque a violência não dorme e não descansa, né? Então nós realmente trabalhamos no sentido de dar essa assistência à mulher 24 horas. Nós temos o abrigamento dessas mulheres quando elas não têm mais condição de estar em casa, de estar convivendo com o agressor, através da nossa Casa Abrigo Margarida Alves. E quando ela não está em risco iminente de feminicídio, mas está em sofrimento pleno, que precisa romper, né, com esse ciclo de violência, está sob medida protetiva de urgência. Nós também temos o Instituto do Aluguel Social Maria da Penha, que tem hoje talvez um dos maiores períodos de assistência, que nós podemos estar com essa mulher 1 ano, prorrogável por 2 iguais períodos. E nesses períodos, essas mulheres são preparadas, né, com o seu currículo, com a sua empregabilidade, com capacitação. E dentro da Casa da Mulher Brasileira, essa integração plena. E na formação, entendendo que o grupo especializado, o nome que ele leve, dependendo da formação e da nomenclatura das guardas, precisa ter uma formação integrada com os órgãos de segurança, com os órgãos do Poder Judiciário, com a sociedade civil, com institutos como o Instituto Maria da Penha, que dá plena formação, parceiro nosso, né, de tudo, porque hoje nós estamos, não só o grupo especializado, mas a coordenadoria, fazendo um trabalho
indo até onde a sociedade está, onde essa mulher que menos tem condição, que é a mulher da periferia, a mulher preta, parda, pobre, né? Que não tem condição de acessar diretamente, a gente vai até lá, através dos CRAS, através das unidades de atenção primária, saúde, dos CUCAS, né? Onde também precisamos pensar em meninas, né, que serão as mulheres, as crianças, né, que são do gênero feminino, para que a gente possa ter uma política pública. Então, essa questão da rede, ela precisa estar consolidada. Eu considero que precisamos, sim, avançar mais, mas hoje nós já temos condição de dar suporte, né, e dar atenção a essas mulheres que estão conosco. E só um detalhe importante, os últimos feminicídios que têm acontecido em Fortaleza, nenhuma dessas mulheres estavam sob a nossa assistência. Né? Isso é bom e é ruim. É bom porque as que estão conosco, aparentemente, teoricamente, estão mais salvaguardadas. Ao mesmo tempo, a gente pensa, poxa, elas também, nós não conseguimos acessá-las para que elas pudessem, né, ter a nossa assistência. Então, essa dicotomia, né, que nós temos que trabalhar, e é por isso que a gente vai agora estar cada vez mais perto, né, da mulher, aonde ela está. Rose, diante do que a Cristina aponta aí de desafios, você que vem para o fórum discutir estratégias de enfrentamento a essa violência no contexto dos municípios, né? O que é que você traz de informação como talvez a síntese do maior desafio, mas também como é que você vê as perspectivas a partir do que você também está visualizando aqui dessa unificação de 195 municípios, discutindo e colocando na pauta do fórum questões tão estratégicas como essa? Eu acho que tem um aspecto muito importante que a gente precisa considerar, pensando como as nossas cidades podem ser seguras para as mulheres, é que essa construção dessa segurança envolve todos os setores, toda a guarda municipal, se a gente pensar, né? Toda a atuação, se é nas escolas, se é em relação ao patrimônio, né? Seja qual for a área de atuação da guarda, ela deve ser pautada tendo como pressuposto a compreensão da mulher como sujeito, né, da mulher, inclusive das suas questões, por exemplo, como é que no cuidado com o funcionamento, o fluxo de um órgão público que tem muita gente, como é que a gente evita, por exemplo, situações em que pode vulnerabilizar a mulher, não sei, no uso do banheiro ou em qualquer outra coisa, né? Como é que a gente trabalha também na perspectiva da prevenção, né, ou até da proteção em relação às situações de assédio, por exemplo, inclusive internamente, né? Então, pensar numa segurança cidadã para as mulheres é pensar no todo, né? Não é setorizado. Lógico que o grupamento especializado, o GEP em Fortaleza, a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, são sim, digamos, o braço, né, o grande braço da atuação das guardas municipais em relação aos casos de violência, mas a gente tem que pensar, né, que a prevenção à violência na sociedade envolve todos os setores. Então, tem alguns aspectos que eu consideraria importante. A integração com as políticas, né? A Cristina já tocou muito bem nesse aspecto de que não existe, a guarda não está isolada, né? Ali no espaço-tempo. Ela precisa, na verdade, é uma característica. A Lei Maria da Penha, em 2006, quando foi promulgada, ela trouxe esse paradigma de que você não pode tratar um caso de violência em um único setor ou em um único aspecto. Ou tem a atuação em rede, ou nós vamos fracassar, né? A atuação em rede é pressuposto, né? Tem que ser articulado, coordenado, combinado, tudo de forma em que, inclusive, mesmo a atuação da guarda tenha procedimentos, né? A gente precisa caminhar para desenvolver procedimento, padronizar minimamente, para garantir não só uma atuação uniforme, mas para garantir que a própria sociedade faça o controle social dessa atuação, né? Para garantir uma segurança para os agentes, as agentes, para as mulheres também, e pensar também que a questão da violência, ela não é restrita a essa intervenção, né? Eu sou muito entusiasta dos grupamentos especializados em tratando dos casos
porque a gente tira um pouco dessa seara policial. Né? A questão jurídico-criminal não é o único caminho, o único aspecto que a gente precisa olhar numa situação de violência. Muitas vezes o apoio, né? Esse acolhimento, esse acompanhamento de uma forma sensível, de uma forma cuidadosa, de uma forma que não revitimize. A nossa sociedade não pode mais tolerar a revitimização. Não pode ser natural uma mulher procurar um órgão e de lá ser encaminhada para outro, depois outro, numa rota crítica sem fim, né? Que é uma coisa que a gente sabe que inclusive é uma realidade ainda, infelizmente, né? Então, esse olhar da guarda, né, de pessoas treinadas para isso, sem dúvida nenhuma tem um grande potencial de evitar muitos feminicídios. É um excelente caminho. A Guarda Municipal de Fortaleza e a Secretaria da Segurança Cidadã têm buscado inovações continuadas em todas as frentes, mas eu estou vendo aqui próximo de você, uma honraria que lhe foi concedida após a palestra que você fez aqui no Fórum Nacional de Segurança. Você quer falar um pouco para a gente da relevância de receber, enfim, de mostrar aqui para a gente e dizer como é que você se sentiu sendo agraciada com essa honraria? Sem dúvida, da mais alta honra, né? Na verdade, no sentido objetivo de poder estar aqui compartilhando esse conhecimento acumulado nosso do Instituto, né? Nós somos uma organização da sociedade civil, então nós não estamos fazendo ali, executando a política, mas a gente acompanha com muita cautela, né? Com muita preocupação todo o caminhar. E fico muito feliz, não só de ter estado participando, contribuindo com esse nosso acúmulo, mas também, né, de ser agraciada com algo que simbolicamente para a gente é muito importante. Eu entendo que também, na verdade, é uma honraria ao Instituto, né, o trabalho do Instituto que vem se desenvolvendo através de uma equipe, né, e que tem, sem dúvida nenhuma, a orientação da Maria da Penha. Maravilha. Comandante, a Rose trouxe uma questão, né, da necessidade de um olhar integral da Guarda Municipal, né, mas eu queria ouvir da senhora uma relação desse grupamento Maria da Penha com todo o resto do serviço ofertado pela Guarda. E a gente tem o grupamento ambiental, tem o de salvamento aquático, tem o de segurança escolar e na fala da Cristina e da Rose, a gente vê uma necessidade de um trabalho integrado, né? de uma estrutura holística que consiga envolver desde a atenção à menina, à mulher criança, até a mulher idosa, né? Passando por todas essas fases, todas as frentes, seja no ambiente da praça, né? Na proteção patrimonial, na proteção do espaço público, dentro dos equipamentos da prefeitura, nos domicílios. Como é que a senhora consegue mostrar para a gente e para as outras guardas essa relação que o GEMP, esse grupamento especializado, tem com as outras estruturas e também com a nossa central de vídeo monitoramento, a conexão com a CIOPS, enfim, essa rede agora operacional. E aí a gente falou primeiro de uma rede de apoio e agora a gente está falando de uma rede operacional para funcionar esse serviço que a Guarda de Fortaleza hoje executa. Maravilha, André. Começar fazendo um recorte da palestra da Rose, quando ela fala, né, e aí é necessário entender por que um grupo especializado para fazer segurança, já que a gente tem a Guarda Municipal, que pode toda ela, né, trabalhar nessa questão. E aí a Rose, ela traz muito bem quando ela explica que, diferente dos casos, né, e aí depois ela pode falar mais um pouco para a gente, que eu acho importante, porque muita gente, inclusive gestores, eles, por mais que apoiem a política, parecem não entender a profundidade. Então, é diferente de um caso de violência ou de um crime que tem começo, meio e fim. A violência contra a mulher, ela é cíclica. Então, quando eu tenho um grupo que se especializa, que se debruça sobre esses cuidados, esse grupo consegue, inclusive, sensibilizar o restante da composição. Por quê? Porque ele vai estar ali conectado com aquela política, conectado com a rede, é complexo, é gigantesco, né? São muitas nuances, são muitas particularidades que
A guarda toda, se ela treinasse só isso, direto, ainda assim ia levar muito tempo, e a gente ainda tem a questão da presença, né, do efetivo masculino, que é permeado pela cultura do machismo, pela anos e anos de história de subserviência das mulheres. Então a gente tem que desconstruir, muitas vezes teria que desconstruir para reconstruir. Então quando você tem um grupo especializado, é uma perspicácia, de uma sensibilidade gigantesca, porque você já começa à frente. É como se você não precisasse zerar tudo para começar a trabalhar essa política. E aí é um ponto importante. Quando a gente chega para o grupo especializado Maria da Penha, na Guarda Municipal de Fortaleza, a gente tem um plus, porque a gente encontra uma estrutura já super desenvolvida, onde a gente tem dentro da Guarda Municipal as especializadas que já atuam com propriedade nas escolas, nos parques, e aí vem a questão da cidade segura, vem a questão de um trabalho muito similar ao que o GEMP faz com a proteção de mulheres, mas já conectado com outros públicos, né, com outros nichos da sociedade, e aí começa a ficar fácil, começa a dar uma abertura muito específica e muito singular para o GEMP, de se desenvolver, conseguir essa capilaridade, que é chegar nas comunidades, chegar na mulher que tem medo e estabelecer um vínculo de confiança, chegar na mulher que não sabe que existe essa rede, que existe a proteção, que a proteção é continuada, e estabelecer essa informação em uma linguagem acessível. Por quê? Porque é o agente que está lá todo dia. Aí a gente tem ainda dentro da Guarda Municipal as torres, que são uma estrutura onde o guarda ele já chega, né, conhecendo o ambiente, conhecendo os acessos mais inóspitos, mais íngremes possíveis, com uma central de vídeo monitoramento que consegue, como a gente sabe, a questão da violência física, né, ela é incondicionada. Então, quando eu tenho um agente de vídeo monitoramento, quando eu tenho a tecnologia a favor dessa política e ela identifica que está acontecendo, com muitos dos casos de flagrante, de violência doméstica, chegaram para nós através desse canal, né, a maioria, eu diria. Então, a mulher ela vai se sentindo segura, ela vai se sentindo protegida, ela vai visualizando, né, uma política que chega com toda a informação visual, com a identidade visual, e aí a gente passa para a Secretaria Cidadã, que vai encontrar lá a academia, que não só treina, como é capaz de desenvolver e identificar os vazios, os hiatos que a gente tem, para poder fornecer esse atendimento da melhor forma possível, da forma mais indicada, tanto pela lei como pela necessidade, né? E aí a gente tem a Comed, por exemplo, que faz um trabalho de mediação muito singular, e quando identifica, funciona também como um ponto descentralizado nas regionais, e aí identifica que a mulher ela quer fazer uma mediação, mas na verdade ela precisa ser integrada à rede para não fazer parte daqueles números de feminicídio de mulheres que não passaram pela rede. E aí isso vai consolidando o GEMP até essa projeção que está tendo. Por quê? Porque leva o nome do GEMP, mas é todo esse trabalho da Guarda Municipal e da rede integrada da Secretaria, da Coordenadoria de Mulheres, do CRM, porque tem começo, meio e fim. Aí sim, esse atendimento tem começo, meio e fim, porque a gente consegue identificar a mulher, não precisa a mulher pedir ajuda, a gente consegue identificar, a gente chega, a gente leva ela até a rede e a gente continua acompanhando, e todo mundo junto até que ela tenha, no tempo dela, e aí é importante também, no tempo dela, essa necessidade de transformação, de romper o ciclo. E é por isso que hoje, em Fortaleza, né, a gente tem, dentro dessa política, em se tratando de segurança pública, a Guarda Municipal tem essa questão muito completa, exatamente pela participação de todos os núcleos, pelo envolvimento de toda a Guarda,
não é só treinar para fazer um trabalho especializado, mas que todos compreendam como é que funciona o ciclo, até porque também frisar que quando a gente vai atender a mulher em situação de flagrante, para não gerar a revitimização, a gente tem que sempre ir em duplas. Muitas vezes essa segunda viatura que vai não é uma viatura GEMP. Então por mais que não vá ter diretamente o contato continuado com a vítima, mas ele vai ter algum tipo de contato com a vítima. Então, os guardas treinados para que a gente consiga ir nesse primeiro ponto, lembrando que é o primeiro degrau da escada, porque o restante mesmo aí vem a questão do trabalho do Instituto, que é um trabalho singular, né? Sociedade civil falando o que precisa e a gente ouvindo, não tem como não ter sucesso esse. Então acho que é por aí, essa questão da integração, como funciona hoje e como a gente tem que aperfeiçoar e manter e expandir, né? O podcast, eu diria que ele foi audacioso, porque ele traz aqui 3 grandes frentes, né? Um que é a própria política de segurança para as mulheres, né? A política para as mulheres de um modo mais abrangente, um que é a política de segurança para as mulheres através do trabalho da guarda e um que é a representação de toda a demanda da sociedade através de um instituto que, além de defender e lutar por esses direitos e por essas conquistas, também projeta frentes de estratégias e inovações. Então, eu estou com uma tríade aqui realmente significativa para essa questão e quero deixar um convite para que a gente possa ampliar essa discussão, né? Dessa vez focando mais profundamente em cada área dessa de frente de atuação, mas vamos para as considerações finais, considerando que não se encerra por aqui a nossa discussão, mas já deixando registrado nas minhas considerações a satisfação do podcast Azul Marinho poder levar essa informação para todas as guardas municipais do Brasil e poder estimular esse protagonismo na segurança municipal para que a gente possa ser um meio legal de transformação dessa sociedade que precisa entender e enxergar os papéis de homens e mulheres como papéis singulares e, ao mesmo tempo, de igualdade, né, para que a gente possa, então, enfrentar essa violência que assola a nossa sociedade. Para as considerações finais, eu vou chamar aqui a Cristina Brasil, né? Bom, só esse momento, se eu pudesse definir em 2 palavras, eu diria parceria e gratidão. Nesse momento que nós estamos consolidando, né, essas políticas públicas para mulheres, a Prefeitura de Fortaleza vem trabalhando em várias frentes, né, com bastante responsabilidade. Hoje nós também inauguramos o nosso Big Data, que vai trazer inteligência artificial e ajudar no planejamento. O próximo setor que vai entrar no Big Data de Fortaleza é a política para mulheres. Eu estou muito satisfeita que hoje eu já recebi essa notícia. E é só agradecer mesmo e dizer que nós que fazemos as políticas para mulheres, toda a nossa equipe, né, o nosso secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, que nos dá todo o apoio, o nosso secretário de Segurança Cidadã, nosso coronel Holanda também, são grandes parceiros e nós contamos sim com homens, André, como você e a sua equipe, né, que sentados nós dois na nossa salinha lá, planejamos juntos e conseguimos, né, trazer a fio esse grande grupamento especializado que tem essa liderança forte, com garra, com competência, atuando à frente, né? E sempre, sob a orientação, sob o olhar da sociedade civil e, claro, o nosso Instituto Maria da Penha, que a gente agradece e aprende diariamente como fazer mais e melhor. Obrigada a todas e todos. Para as considerações finais a nossa coordenadora de projetos do Instituto Maria da Penha, Rose Marques. Por favor, Rose, suas considerações. Eu só queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, né, com pessoas que não só estão em funções estratégicas, mas que são profundamente, notoriamente comprometidas com a defesa das mulheres, né? A gente precisa, inclusive, de mais mulheres. A gente precisa de mais mulheres nas guardas municipais e a gente precisa de mais mulheres ocupando
lugares estratégicos, né? Lugares de comando, inclusive, porque é preciso pensar para dentro da instituição, né? Como ela pode crescer nesse sentido, crescer para, de fato, ser um ambiente onde onde se pensa os direitos das mulheres para dentro e para fora. E a gente precisa de cada vez mais municípios também pensando na atuação especializada, né? O que eu desejo. Os votos aqui para os ouvintes, as ouvintes, é que nos seus municípios, os que ainda não têm, né, desenvolvam o quanto antes e da forma como for possível. Às vezes a gente fica esperando um ambiente mais favorável, né? Quando tem recurso, talvez esse dia nem chegue, mas com os recursos que temos, com criatividade, né, com dedicação também e da forma como for possível, desenvolver essa política como uma semente, né, a semente de um processo talvez indefinitivo, né, em que as guardas municipais pelo país tenham um papel cada vez mais estratégico e determinante para salvaguardar a vida das mulheres. E agora, para as considerações finais, a nossa comandante do Grupamento Especializado Maria da Penha, a subinspetora Vitória. Também, né, agradecer, parabenizar a você e sua equipe, André, pela iniciativa, o podcast que é uma ferramenta que vai levar muita informação, né, vai dar essa amplitude do trabalho que muitas vezes não é conhecido e às vezes não é reconhecido, né? Então, parabenizar você e sua equipe, agradecer, né, ter a honra de poder compartilhar esse momento com essas duas mulheres maravilhosas, né? A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar seguindo, superando aí esses desafios. Agradecer também a minha equipe, né, que é fator fundamental, preponderante para que o grupo especializado seja, né, o que é hoje, tenha esses resultados, né? São mais de 2.000 ações em 6 meses, nós acompanhamos atualmente 36 mulheres, estão na base de atendimento do GEM, recebem ligação, a gente está pronto para, né, a gente quer ampliar. E também a todo o corpo gestor da Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança, que dá liberdade para que nós possamos, né, construir essa política dentro do que nós vivenciamos, dentro do que nós conhecemos, dar esse suporte e tem essa sensibilidade de permitir que essa política aconteça. E esse foi mais um episódio do podcast Azul Marinho, o podcast dedicado a todas as guardas municipais do Brasil.